passada, a gente vai até falar isso nessa introdução aqui, né? O que a gente viu anteriormente, né, os algoritmos que a gente viu, no caso do Needleman-Wunsch e do Smith-Waterman, né? Que são métodos de alinhamento de sequências que a gente fala, né? Que a ideia é, no caso, a gente identificar possíveis regiões de interesse nas sequências, né? Que a ideia é o seguinte, por exemplo, vamos supor que, sei lá, sequência relativa a, talvez, vamos dizer, a anemia, por exemplo, em ser humano fosse uma sequência, só vamos falar de tamanho, tá? Aqui, por exemplo, no tamanho, e a anemia, sei lá, num rato, talvez num camundongo, fosse alguma coisa assim. Então, as sequências são de tamanho diferente, tá? Mas, em geral, vamos supor que quando a gente faz o alinhamento, ele tende a alinhar, né, que a gente viu, adicionando, às vezes, gaps, né? E tentando fazer as similaridades. Então, vamos supor que... Deixa eu até pegar uma outra corzinha aqui. Que essa porção aqui foi alinhada, por exemplo, com essa porção aqui, e esse restante aqui, em algum momento aqui, né? Então, o alinhamento é para isso. A ideia, né, é você conseguir, vamos dizer assim, deixar uma maneira mais... identificar essas regiões, mas ainda não foi feita nenhuma busca nesse sentido, né? É mais com um ajuste. Você já deixa, né, consegue ter algumas informações, mas ainda não é exatamente a forma como é buscado. Então, hoje a gente vai ver em questão da busca em si, tá? Que a ideia, por exemplo, o pessoal está fazendo uma pesquisa e quer, igual eu comentei, por exemplo, no exemplo de anemia, o cara está vendo a similaridade da anemia em ser humano, lá, os genes que, né, que, por exemplo, que causam esse problema, alguma coisa assim, de um chimpanzé que tem uma similaridade genética grande, né, que é sabido, e sei lá, um bicho bem diferente, um lagarto. Então, dessa maneira, né, é necessário fazer uma busca. A gente viu em outras aulas, né, que tem grandes bases, assim, genômicas já, né, então a gente vai ver algumas maneiras, né, que isso acontece. Os principais algoritmos disso, tá? Hoje a gente vai ver um dos algoritmos, que na verdade também é um pacotão de algoritmos, que às vezes o pessoal chama de algoritmo, também é formato de arquivo, então é um pouco, às vezes alguém vai chamar pelos nomes, né, que é o BLAST, o FASTA, vocês vão ver que às vezes vão querer dizer pelo formato do arquivo, às vezes o pacote de software, pacote de programas que tem nele, ou às vezes como uma metodologia, tipo um algoritmo, uma coisa só, tá? Então, a gente viu, né, essa questão de fazer esse alinhamento que visa você tentar, né, a gente viu lá deixar, por exemplo, os elementos que são próximos lá, um gap, por exemplo, alguma coisa assim, gap, e tentar, né, nessas proximidades, às vezes ter mais gaps, então dessa maneira, né, alinhar para poder fazer essa outra parte, né, do processo. Então, essas estratégias de alinhamento, né, elas não são adequadas quando a gente quer buscar padrões, né, ou motifs, né, pré-definidos. Então, igual eu falei, às vezes tem esse conhecimento de um trechinho, como se fosse, né, numa busca de texto mesmo. A gente fala, eu sei que começa com, sei lá, ATG, por exemplo, alguma coisa assim, ou alguma sequência muito maior também, né, que são, igual eu falei, então, imagina que tem várias sequências aqui e termina com TGA, sei lá. Então, essa sequência aqui, ela seria o que a gente estava buscando numa sequência maior, por exemplo, né, para verificar, igual eu falei, a similaridade às vezes de alguma doença, alguma coisa, alguma característica nesse sentido. Esses algoritmos, né, outro problema dos algoritmos baseados em programação dinâmica é que eles não foram projetados para operar em base de dados especificamente, né, a gente vai ver o porquê daqui a pouquinho. E os grandes volumes de dados, né, que tem, a gente viu que teve um crescimento absurdo assim no decorrer do projeto Genoma, quando a gente viu nas primeiras aulas, todo esse desejo, né, de rastrear, de buscar coisas novas, e dessa forma bem grande, né. Então, esses algoritmos de programação dinâmica, em geral, né, como é de cima, quadráticos, né, porque como a gente está trabalhando numa tabela, então a gente vai ter aqui um x vezes y aqui, né,
vezes que tem que ser feito para fazer aquele preenchimento, e o preenchimento que é o complicado, né? Então, dessa maneira não é legal, né? Não é tão viável assim a gente usar para base de dados específica, tá? Então a gente vê que assim é um campo de pesquisa assim bem grande que a gente viu, né? Informática muito mais recente assim em relação a outras áreas, né? O pessoal começou a ver que a parte determinística, né? Você achar assim o match exato estava ficando inviável, né? Você procurar assim varrer tudo, por exemplo. Então o pessoal começou a usar estratégias heurísticas. Então a ideia, né, nesse sentido, né, das heurísticas é usar para fazer uma filtragem, né, para a gente conseguir, né, achar o que é relevante antes de fazer uma busca mais minuciosa, vamos dizer assim, tentar achar o principal, assim, o básico, né, e em cima disso verificar isso. Então, a ideia é, né, encontrar fragmentos que sejam similares, seja eles, né, pequenos ou grandes, varia aí, a gente vai ver às vezes alguns parâmetros que a gente trata, ou idênticos, né? Não exatamente similares quando tiver serem parecidos, idênticos é exato mesmo, né? Então, dessa maneira a gente vai ver que tem algumas heurísticas, algumas maneiras de se fazer isso para muito em decorrência desse problema, né, essa questão da no grande volume de dados que já tem, né, nessas bases. Então, os principais, né, para pesquisa em base de dados, pode pensar como uma filtragem também, que é o FAST e o BLAST, como eu comentei, tá? Então, a gente vê aí, né, que é um acrônimo, né, os dois. São os dois principais algoritmos, tá? Ambos, hoje em dia, eles funcionam para sequências de DNA, RNA e de proteínas. Eles são os principais e a gente vai ver algumas coisas. Hoje, em específico, a gente vai ver sobre o FASTA, tá? Mais ou menos o funcionamento dele, as maneiras, né, como que ele funciona, beleza? Então, a aula de hoje praticamente vai ser sobre o FASTA para a gente ver como funciona esse processo de fazer essa busca, tá? Então, falando do FASTA. Então, como eu falei, né, o FASTA a gente pode pensar com um pacote de software ou de algoritmos, tá? Eles são disponíveis publicamente, tá? Tem como vocês acharem online. Tem alguns sites mesmo, assim, interface web bem até meio antiga já, que dá para fazer essa busca e também usar isso via interface de comando também, tá? Eles vão usar também a questão do alinhamento de sequências, tá? Então, internamente lá o que a gente viu já sobre alinhamento vai ter também de DNA, de aminoácidos, né, proteínas, com as bases que eles já têm acesso, bases públicas aí. Além disso, né, como eu falei, eu faço também um formato de arquivo, né, que é tem toda uma padronização, né, de como que é esse arquivo, os cabeçalhos e tudo mais, que a maioria dos programas, né, vão aceitar esse formato dos programas de alinhamento, tá? Então, o conjunto de rotinas do FASTA, né, ele visa, né, calcular, a gente vê as similaridades com um grau de confiabilidade estatística, né? Então, eles conseguem, né? A ideia, isso é bem empírico, que foi sendo extraído, de tentar verificar, por exemplo, tem todo um estudo que fala que a natureza tende a ser mais conservadora. Então, mesmo quando há mudanças, mutações e coisas nesse sentido, tem uma probabilidade das mutações acontecerem, vamos dizer assim, as letrinhas mudarem. As letras são mais prováveis de mudar de uma letra para outra, né? Então, pensando, né, em string. Então, dessa maneira, tem todo um conjunto de métricas que o pessoal, ao longo dos anos, foi estabelecendo, que conseguiu, né,
saber disso e estabelecer essa, por mais que não seja determinístico, né? Tem uma heurística por trás, mas é uma heurística bem que tem uma confiabilidade bacana já. Então a ideia, né, que é o pessoal que é da área de biologia avaliar, né, se a ocorrência foi ocasional ou se dá para fazer uma inferência por homologia, né? Seria basicamente você verificar se foi uma coisa assim de para verificar a similaridade, o que diferenciou, né? O que mudou nesse sentido, né? Então, o FASTA ele faz por nucleotídeos ou aminoácidos, né? Ele considera ambas as sequências que ele trabalha. E, em cima disso, ele vê as sequências que já tem numa base, né? Fazendo alinhamento local. Então, a gente viu, né, que tem um alinhamento global e local. Em geral, né? É mais fácil e dá informações mais interessantes do alinhamento local, que encontra trechos, né, de interesse por exemplo, que está sendo pesquisado. Então, ele usa o alinhamento local. A gente vai ver que internamente é muito parecido ao algoritmo já, o mesmo método que a gente já viu, para fazer isso, tá? Então, teve uma versão inicial do FASTA, que é o FAST-P, né, que foi para proteínas, né, de similaridade de sequências também, mesma coisa. No decorrer, né, foi inicial, assim, os métodos foram sendo desenvolvidos e conforme foi, né, exponencialmente, a gente viu isso, né, que eu comentei nas primeiras aulas, que as bases foram aumentando, né, a facilidade que teve, né, daqueles métodos que a gente viu de extrair informações, os métodos, tudo mais, foram preenchendo os bancos, né, e conforme foi vendo que a, né, memória, a velocidade, mesmo que aumentava, ainda não era o suficiente. Então foi aí que surgiu a ideia dos métodos heurísticos, né? E aí, dessa maneira, daria para consultar a base inteira, né? Uma coisa que às vezes ficaria absurda, assim, que no começo, agora eu comentei com vocês, eu acho, né? O pessoal tinha, sei lá, uma previsão de 20 anos para o projeto Genoma Humano, por exemplo, que no decorrer ele foi sendo reduzido e quase na metade do tempo eles conseguiram, por exemplo. Então, mesmo com, né, teve toda uma evolução nesse sentido. Então, o FAST depois, né, como eu falei, ele começou com proteínas, FAST-P, depois para o nucleotídeos, né, que é o FAST-N, né. Então, se tratando de uma maneira bem parecida, tá, de como que isso funciona. Então, a questão da busca agora, né. Então, a gente tem a sequência, um padrão, né? Mas basicamente pensando no alfabeto, tá? Para nucleotídeos a gente tem as 4 letrinhas, né? E para aminoácidos são 20, tá? Depois a gente fez um exemplo prático em outra aula, eu mostro para vocês como fica ali. Mas basicamente a gente pode pensar com uma string mesmo, tá? Então, o FASTA, né, ele procura uma sequência correspondente, que tenha na base, né, então uma sequência do que a gente deu de entrada, seja de aminoácidos ou de nucleotídeos, com alinhamento local, né, como eu falei, e verificar as coincidências nas sequências que são similares, né? Igual eu falei, né? Pelo alinhamento a gente vê onde que tem similaridade, né? Onde está mais próximo e aqui no caso, né? Ele vai buscar o que é idêntico, né? O que é bem parecido, pelo menos, né? Então, essa heurística que proporciona uma alta velocidade de execução, né? Porque se fosse fazer elemento a elemento, assim, de uma forma mais, vamos dizer assim, né? Com mais cuidado, mais tintim por tintim, demoraria muito mais, né? Então a heurística ajuda também a cortar bastante etapas, vamos dizer assim, para fazer isso de uma maneira mais rápida. Então, na execução da busca, né, a ideia é que observa o padrão de acerto, né, das palavras, então as coincidências que acontecem de palavra a palavra, a partir de um tamanho. Então é um tamanho definido, isso daqui é de acordo com a busca, tá? Que é a gente vai ver daqui a pouquinho. E já marca as potenciais coincidências
para depois fazer realmente o método de alinhamento de Smith-Waterman, né? Um método baseado pelo menos no Smith-Waterman, né? Então a ideia, né, você aqui no caso ele corta já e verifica o que é promissor, vamos dizer assim, né? Então a ideia do FAST é isso. Verifica onde teve as coincidências e já depois já vê, né, a forma como está. Esse camer é basicamente o tamanho da palavra, tá? É o tamanho que você pode fazer. Quando se aumenta isso, diminui o número de acertos encontrados. Então, dependendo, né? Empiricamente, aí tem valores para proteínas e para, no caso, né, aminoácidos e nucleotídeos diferentes, tá? Em questão do tamanho das cadeias, das variações, que depois a gente vê isso. Mas, basicamente, isso é determinado de acordo com o que está sendo buscado, da maneira como é, do tamanho, tá? Varia bastante. Então, conforme vai fazendo essa busca, né, os acertos encontrados, ele procura onde tem, né, aglomerados de regiões que seja de interesse desses acertos, né, então onde é mais, como eu falei, promissor nesse sentido, e verificando em cima disso, né, onde teve esses acertos, investiga esses segmentos, né, o que foi visto, para encontrar essas coincidências, tá? Então, a gente pode pensar que, basicamente, a gente tem essa ideia, né, de usar uma heurística para a gente dar uma filtrada para depois fazer a busca da forma, no caso, no alinhamento do Smith-Waterman, como a gente viu, né? Então, seria essa a ideia, tá, gente? Então, dando sequência, lá do Camer. Bom, então, como eu falei, né, o Camer seria basicamente o tamanho da palavra, seria o tamanho que a gente vai considerar, o tamanho que vai pesquisar. Seria, né, aqui basicamente a gente pensar como as possíveis substrings de um tamanho K, por isso desse K, né, que estão dentro dessa string, né. E em questão da bioinformática, os Kamers, né, seria todas as possíveis subsequências, né, então, de tamanho K, num sequenciamento de DNA, né. Então, tendo, né, a gente pensa numa string no tamanho total, um L lá, então, por exemplo, string de tamanho 30, então um camer de 5, por exemplo, né, você vai fazer 26, por exemplo, né. Então, é basicamente o corte que você vai fazendo, o pedacinho que vai ser considerado, né. Então, isso vai afetando, de acordo, impacta bastante, né, seja dependendo do tamanho do camer na velocidade, que aí não vai ter uma precisão tão legal, mas se você tiver um camer bem pequenininho também, ele vai ter uma precisão boa, só que vai demorar mais também. Então, varia bastante do que está sendo buscado, né? Então, como eu acabei de falar, né? Então, dá bastante impacto, né? Da diferença na montagem da sequência. Então, o tamanho que você escolher vai influenciar bastante. Então, de acordo, né, com se for pequenos ou grandes, a gente tem bastante diferença nesse sentido. Tá? Então, a gente vai ver o que pode mudar, né? Então, um camer pequeno, né? Tem uma redução em arestas do grafo, né, para armazenar, no caso quando é salvo, né, na memória. Então, também uma redução no espaço necessário para a sequência, né? Então, tem, né, uma chance de ocorrer sobreposição, porque a gente está vendo bem pequenininho, né? O número de ambiguidades também pode aumentar. E quando se reduz muito, né, o camer, pode acontecer de perder informações também, né? Então, às vezes, alguma região que é mais específica, ela não fica tão visível quando o tamanho é pequeno desse camer.
Então, se for grande, né, ele vai ter um número maior de vértices, né, de armazenamento, então mais espaço. Mas também, né, facilita, né, a questão dos caminhos e tem menos regiões, né, repetições em regiões pequenas, porque a gente vê, vamos dizer assim, de uma forma maior, né? Então, basicamente, se for pequenininho, a gente vai tendo, né, muitos pedacinhos menores, né, para ser tratado, e quando é grande, assim, vai ter regiões maiores. Então, o que é melhor ou não vai variar muito da necessidade, igual eu falei. Depois, em alguns exercícios posteriores, tá, que a gente for ver, eu vou mostrar algumas práticas, algumas coisas nesse sentido, que varia bastante esse valor aí, principalmente se a gente pensar em nucleotídeos e aminoácidos, tá? Então, vai variar muito pelas características do que, tipo, você conhece do que está sendo buscado. Beleza? Bom, gente, então assim, de Camer foi isso, tá? Então a gente vai falar um pouquinho das matrizes de substituição, tá? A gente viu, né, na aula passada, retrasada, né, quando viu sobre o Smith-Waterman, do Lindemann-Wunsch, que a gente usou, né, um método, assim, de penalizações, né, de gaps e por gaps, por match e mismatch, né, que a gente teve valores arbitrários. Lembra que eu até falei, né? Ó, mas existem formas, né, um pouco melhores de se fazer isso, mas é bom destacar que no começo era dessa forma mesmo que o pessoal fazia, eram valores arbitrários, dependendo do que eles estavam buscando, por exemplo, como a gente viu, né, os valores de match, mismatch e gap, né? Às vezes o cara podia penalizar muito o gap para não ter muita distância entre as sequências na hora de alinhar, né? Então, às vezes podia ser ter mais peso do que um mismatch, por exemplo. Então, isso variava muito, né, de acordo com como eles estavam tratando. Aí, no caso, posteriormente, começaram a surgir as matrizes de substituição, tá? Que é basicamente uma ideia, né, um pouco mais elegante daquela questão que a gente viu, né? Porque a matriz de substituição, ela é basicamente uma taxa, ela tende a descrever, né, uma taxa que serve para a gente buscar, né, para verificar a questão na hora de fazer um alinhamento, fazer a busca, por exemplo, um caractere, né, por exemplo, pensar lá nos nucleotídeos, lá, por exemplo, a adenina, quando a taxa ela é trocada por outros, né, em relação no tempo, numa sequência específica. Então, a gente vai ter, por isso que entra aquela questão da heurística, né, a probabilidade daquilo ocorrer. Falar, putz, observou-se antes, né, que, por exemplo, a hora que a troca, né, de um com o outro, que geralmente, né, o AT e o GC, é muito difícil ter uma troca, tem sempre vamos dizer assim, por fazer as ligações, né, elas sempre tendem, se ocorrer a troca, elas vão acontecer uma troca, vamos dizer assim, previsível, né, em geral. Então, o pessoal observou isso para montar essas matrizes de substituição, tá? Então, que basicamente, né, é para verificar também, né, o grau de similaridade entre essas sequências, do tanto, né, que vai divergir em relação, né, às taxas de substituição apresentadas. Então, às vezes, a mudança foi pequena, vamos dizer assim. Às vezes, o que foi em proteínas que tem mais, né, possibilidades lá, que a gente viu aquela tabela que tem várias proteínas, acho que na segunda aula, na segunda ou terceira aula, que basicamente e às vezes uma proteína muito similar vai ser, né, similar também em termos, né, de estrutura química e tudo mais. Então, às vezes ela vai ter uma chance bem grande de ser substituída por aquela outra, né? Então, a ideia da matriz de substituição é absorver todas essas observações e esse conhecimento para determinar isso, tá? Para facilitar e para auxiliar nessa questão da busca para conseguir isso. Então, aqui, por exemplo, uma sequência, né, de aminoácidos, um alfabeto de aminoácidos, e aqui a gente vê o que foi mudado, né? No caso, por exemplo, aconteceu uma mutação aqui, né, disso para isso, né? E depois aconteceram essas mutações aqui também, né?
Aqui também manteve e aqui trocou também. Dessa maneira aqui, eu falei, né, que muitas vezes eles observaram que a natureza ela é bem conservadora, né, no sentido que as mudanças vão ser sempre as mais prováveis, assim, nunca... E o que, quando ocorre outra mudança, por exemplo, uma mudança muito específica, ela é, vamos dizer assim, intencional também. Então, com essas observações, né, dá para saber algumas coisas, né, por exemplo, que alguns vão ser mais suscetíveis, né, a mutações do que outros, né, vão por estar mais similares e tudo mais. Como a gente vê, né, a questão lá desde o Darwin, né, mutações, elas vão poder mudar algumas propriedades, né, do ser. No caso, por exemplo, a atividade da proteína, né, então, às vezes, o que aquela proteína estava fazendo, né, ela pode mudar o jeito dela, das enzimas que ela solta, né, por exemplo. Então, dessa forma, né, dá para fazer essa inferência, que seria toda essa parte da heurística, em termos, né, evolutivo nesse sentido, para conseguir verificar usando os algoritmos de alinhamento para isso. Então, seria, por exemplo, a gente verificar que acontecer, a chance dessa mudança para essa aqui, por exemplo, é tanto, né? Que elas são, vamos dizer assim, quimicamente próximas. Então, a tendência é conseguir avaliar isso, né? E considerar também, por exemplo, na hora que for analisar, fazer o alinhamento de sequências e fazer essa busca. Então, dessa forma que a gente consegue fazer, tá? Então, a gente consegue, por exemplo, né, pensando em aminoácidos, a matriz, né, uma entrada, né, basicamente um IJ linha em coluna, probabilidade do iésimo aminoácido ser transformado no jésimo aminoácido em algum momento dessa função, né, que seria a matriz de substituição. Então, tá para a mesma coisa, tá? Para nucleotídeos também, tá? Seria você passar alguns valores, né? Qual é a probabilidade? Então, seria uma ideia de você calcular A com A com T, A substituído por G, A por C. Então, isso preenchido dessa maneira, seja, né, para nucleotídeos ou para aminoácidos, para determinar isso. Então, dessa maneira, tá? Uma das matrizes que a gente tem de substituição é a PAM, que é Point Accepted Mutation, que seria, né, observar, usado para proteínas, né, para diferenças das proteínas que são muito relacionadas. E aí vocês vão ver muito disso dos valores, né? Por exemplo, PAN1, PAN30, são, de acordo com algumas métricas que eles consideram, né, eles usam, igual nesse caso aqui, verificando a questão das diferenças, né, das proteínas que são relacionadas. E, por exemplo, na PAN1 seria uma taxa de substituição de 1%, né, que a partir da PAN1 que faz as outras matrizes PAN, né? Então, que aí você tem, acima disso, uma probabilidade de ocorrência considerando essa taxa, né? Então, seria isso. E, além do PAN, tem o BLOSUM, tá? O BLOSUM, que também é uma matriz de substituição para blocos. O BLOSUM ele é usado mais para comparar sequências que são mais diferentes, né? No sentido de bem diferentes, né? Não é uma que tem, por exemplo, genes. Então, a ideia, né, desse caso é as probabilidades a partir da análise, né, dos blocos de sequências que são conservados, a partir desses alinhamentos das sequências que são observadas as proteínas. Sequências conservadas, elas são, né, assumidas como de importância vital, né, das outras proteínas, porque elas estão correlacionadas, né, em geral. Então, essas que foram conservadas são
tidas como vitais, né, até para a evolução e tudo mais. E aí os segmentos, né, eles vão ser agrupados, né, nessas sequências se tiver acima de um limiar, né? Então, nesses agrupamentos eles vão ter um peso e em cima disso para ser utilizado. Então, por exemplo, né, o Blossom 62 é para, né, dizer que é 62% de identidade, né, para verificar essa questão em relação às diferenças, tá? Então, basicamente, vocês imaginarem assim, vai ser muito parecida aquela questão da pontuação que a gente viu, tá? O Plan e o Blossom, naquela questão que a gente preencheu, só que com a diferença de ter essa análise empírica, usando, né, alguma método aí, a gente viu que são 2 métodos diferentes, e em porcentagens diferentes também. Então, a ideia, por exemplo, ter valores muito grandes, positivos, para quando a chance é grande da substituição fazer sentido, de estar muito próximo, por exemplo, a essa alteração, e cabe, né, valores negativos quando for uma coisa que não é possível, que não faz sentido, vamos dizer assim, evolutivamente, né? Então, a ideia, essas 2 matrizes que são usadas aí, tá? Isso é especificado, tá? Quando vai fazer, por exemplo, FASTA, você passa que Blossom você vai querer usar, por exemplo, né? Que é o quanto você vai, ou aqui, né, aceitar, a gente pode pensar, né, como limiar para considerar isso, tá? Se não passar nada, em geral, depende do pacote, ele vai fazer um valor padrão. Em geral, se eu não me engano, é 50 e poucos, um pouquinho acima de 50% que ele faz, tá? E como sempre, né, isso é bem... depende muito da aplicação de novo, às vezes é empírico mesmo, o pessoal vai fazendo esses estudos e vai, né, entrando na parte um pouco mais da biologia mesmo. Então, tem diferentes implementações do FASTA, né? Diferentes universidades usam, fazem distribuição diferente, mas os passos em comum são idênticos para todos, né? Então, começa para a gente identificar as regiões com maior densidade em cada comparação. Então, todos, né, ou um grupo de identidades são encontradas, né, o que está sendo buscado, vamos dizer assim, né? O valor do Camer, né, é para determinar quantas identidades consecutivas são necessárias para a gente falar que foi uma coincidência, né? E se então, se for um Camer menor, mais sensível vai ser a busca. Então, ele reconhece essa coincidência, né? E, em geral, tá, é uma dos valores que pode ser aplicado, o Camer 2 para proteínas e de 4 ou 6 para nucleotídeos, tá? Então, dessa maneira, né, o algoritmo ele vai tentar, né, os passos básicos, né, localizar as regiões locais similares, com contagem dos Camers que forem coincidentes, né, então, considerando aquele valorzinho lá, aquele conjunto, né, fazendo essa contagem e penalizando onde não for coincidente. Então, fazendo isso, e depois ele faz uma nova varredura com as matrizes de pontuação, né, como, por exemplo, um Blossom da vida. Então, para considerar, né, então, só aquelas que tiveram as pontuações mais altas, né? Então, elimina-se aí, faz essa filtragem que eu comentei, né? Para poder fazer essa busca e como, né, fazer vamos dizer assim, tornar o processo mais rápido também, tá? Então, de FASTA seria isso. Então, basicamente, né, se as regiões têm a questão dessa pontuação for muito maior que o corte que for estabelecido, for encontrado, fazer a verificação de uma região que talvez foi eliminada antes, né, que como o tiro não
para poder agrupar depois para verificar a questão dos gaps, tá? E após, né, ter feito essa filtragem, toda essa pré-busca, vamos dizer assim, aí sim aplicado o algoritmo de Smith-Waterman, tá? Para a gente calcular o alinhamento, no caso ótimo desse trecho, né, do trecho que foi encontrado, que a gente garante isso, né? Que entra um pouco aquela questão da programação dinâmica, né? Que quando você acha o subconjunto ótimo, você acaba também o conjunto desses subconjuntos também vai ser ótimo, né? Então é dessa maneira que funciona, tá, gente? Então, a gente basicamente fechou a aula de hoje, tá com FAST, que é um começo para a gente começar a pensar, né? Tá? Nessa abordagem, tá? Então a gente vê que ele é um começo, é um alinhamento de sequência, né? Uma etapa também que está junto ali, né? Que consiste basicamente na gente usar mecanismos para uma pesquisa mais relevante e mais rápida, né? Que é uma ideia de você a gente usar heurísticas baseado principalmente nas matrizes de substituição, né? Que a gente consegue verificar quais são as chances de mudanças e tudo mais nesse sentido, né? Então, conseguir isso. E também, né? Toda essa questão, tá? Então, de hoje, tá? A gente seria isso, tá? Então, a ideia é a gente ter essa ideia inicial hoje, esse primeiro contato, tá? Mas no decorrer a gente vai ter, a gente vai tratar mais profundidade desses outros assuntos, ter talvez uma visão um pouquinho mais prática também, tá? Para a gente fazer isso. Então, eu queria saber se vocês têm dúvidas, querem perguntar algo. Senão a gente já vai, acho que hoje a aula ia ser um pouquinho mais curta mesmo, a gente já pode encerrar já, dependendo aí. Licença, professor. Pode falar. O professor falou que mais para frente talvez a gente veja com mais prática esses algoritmos. Tem, não sei, exemplo, vídeo de animação desses algoritmos funcionando, tipo, para entender melhor eu não sei o funcionamento deles, porque vendo assim os slides, a explicação eu fico um pouco confuso. É o tipo de coisa que, por exemplo, quando aqueles algoritmos agora eu não lembro o nome, de alinhamento de sequência que o professor foi fazendo passo a passo, assim, ficou mais claro. Aí não sei se tem essa animação ou algum exemplo assim mais visual desses algoritmos acontecendo na internet. Entendi. Bom, eu vou dar uma olhada no site. Eu acho que eu vou. Aí, qualquer coisa eu vou colocar lá nos materiais extras, lá, até como complemento mesmo. Mas Uhum. é que é meio. Muitos tratam mesmo assim. É que o complicado da bioinformática no nosso curso é isso: que muitos livros, se for olhar, ele é muito, às vezes, alto nível, né? Então, não Uhum. entra muito em detalhes para o pessoal, que às vezes ele é focado mais para o pessoal da biologia, na verdade, é mais da parte da bio. Então, Entendi. tem muitas ferramentas que fala assim, ó, ele fala toda a parte biológica pro cara, né? Você usa tal coisa, tal, e aplica isso. Pronto. Fica como uma caixa preta, sabe? Sim. Então, até para passar para vocês assim, eu tô pesquisando bastante assim, para tentar achar jeitos para dar uma destrinchada para puxar para o lado mais para a gente mesmo. Até em Sei. questão de vídeos, eu acho que é uma boa mesmo, eu vou dar até uma olhada, porque está complicado mesmo. Não, muito obrigado. Eu falo pessoalmente mesmo, para mim é mais fácil de entender quando tem uns rabiscos assim, os desenhos acontecendo na tela, eu acho mais fácil de Sim, entender o com algoritmo. certeza. Não Com valeu, certeza. professor. Estou vendo isso com calma, porque né, a gente tem tempo, dá para ver também, e também que não adianta também correr muito, tá? Hoje é um primeiro contato só com o FAST, para a gente ter uma noção, uma ideia. Depois a gente vai trabalhando, talvez na prática fique até melhor também para tratar isso. Entendi. Bom, alguém mais tem dúvida, gente? Pode perguntar dúvidas gerais também, tá? A gente já teve isso também, mas se quiser, dúvida desse assunto, de outros também,
Bom, o Igor está digitando, pode... Aguardo, Igor. Beleza. Bom, gente, então assim, acredito que as dúvidas vão surgindo, igual, né, o pessoal falou, o Igor tinha falado, né, em atividades, tá? Então a gente vai aos poucos, né? Acho que a palavra nossa agora é aos poucos, assim, não fludar vocês com muita coisa de uma vez, né? Então, para a gente começar aos poucos, semana que vem então a atividade, para quem ainda não entregou, né? Atividade da semana 1, tá? E a gente vai tendo aí, né? Depois eu vou ver outros materiais, coisas complementares para a gente ir fazendo, tá? Complementando também o estudo de vocês, tá? Então, por enquanto, né, a gente vai ficar como forma da gente acompanhar vocês, né? Quem está acompanhando, quem está conseguindo fazer pelo meio dessas atividades. Então, nas aulas em si, né? A presença não tem como a gente cobrar por causa disso, né? Da questão que eu falei do acesso e tudo mais. Então, sempre vão fazendo as atividades, tá? Além disso, né? O que eu já falo sempre, mas é sempre bom reforçar, fico, né, à disposição de vocês aí, assim que possível, sempre respondo, tá? Dúvidas, um bate-papo também, se vocês quiserem, tal, no Slack, no e-mail aqui também, no chat do Skype, tá? Para a gente ter esse feedback, para ir conversando, ajustando o que tiver que ajustar, tá? Para a gente tirar da melhor maneira possível as aulas e tudo mais, dada a nossa situação atual, tá? Então, se tiver tudo certo, gente, se vocês, por enquanto, não tiverem dúvidas, eu acho que a gente pode encerrar por hoje, tá? Então,